Muito bem, pessoal, como vocês estão? Todos bem? Ótimo, vamos aqui dar sequência ao nosso estudo de Direito Empresarial. No nosso último conteúdo, nós falamos sobre a dissolução da sociedade limitada e encerramos um capítulo importante nesse nosso estudo do semestre, vendo as principais disposições sobre esse tipo de sociedade. Eu disse a vocês que nós vamos fazer uma pequena introdução a uma sociedade também importante, também atual, muito discutida, que é a sociedade anônima. Nós vamos começar a estudar essa sociedade mais a fundo a partir do próximo semestre, mas nós já preparamos o terreno para ela a partir do encerramento desse semestre. E antes de entrarmos nesse assunto específico das sociedades anônimas, nós antes falamos de um fenômeno que pode acompanhar algumas espécies societárias. Esses fenômenos são chamados fenômenos sociais empresariais. Fenômenos sociais que não tem nada a ver com aqueles de Marx, tudo bem? Lá da sociologia, tem a ver com operações, tem a ver com estratégias empresariais, principalmente das sociedades anônimas, mas que também podem ser aplicadas, podem acabar sendo ocorridas, podem se dar também em outras espécies societárias. Nós chamamos de fenômenos sociais tudo aquilo que acaba envolvendo uma operação de reorganização de uma sociedade, da sua estrutura social, ou da tentativa de capitalização dessa sociedade em relação a outra sociedade empresarial. A maioria das regras que nós vamos ver aqui está disposta lá nas sociedades anônimas, na Lei 6.404 de 76, que é a lei que regula as sociedades anônimas. Mas como nós já vimos, as sociedades limitadas podem ter a aplicação subsidiária dessas regras de sociedades anônimas. E, obviamente, dentro desses fenômenos sociais, é possível também que uma sociedade limitada venha a sofrê-los, venha a passar por essas circunstâncias que nós vamos mencionar a partir de agora. Bom, com certeza esse assunto não é absolutamente novo. Certamente vocês já ouviram falar disso, isso nos cerca de maneira muito incisiva, principalmente nos últimos anos, a partir dos anos 90 essencialmente, quando nós tivemos uma abertura econômica, quando o mundo passou por um fenômeno de globalização e de mundialização da economia, né? Já ultrapassamos essa barreira já há alguns anos. Hoje nós vemos um momento de tecnologia e inovação, mas quando o mundo passou por essa circunstância, né, de globalização, mundialização econômica, as empresas perderam suas fronteiras e passaram então a começar a se reorganizar, se reestruturar dentro das suas linhas de atuação, conforme os seus objetivos, conforme as suas estratégias locais e internacionais. Tanto que é muito comum vocês analisarem, por exemplo, fenômenos sociais entre empresas de países distintos. Empresas que passam a ter capitais estrangeiros como investidores, né? Investidores que vêm de fora e colocam seu dinheiro nessas empresas, enfim. É muito comum, então, nos dias de hoje, a gente observar essas circunstâncias, essas operações que as atividades empresariais acabam sofrendo, acabam passando. Obviamente que todas elas se dão por uma escolha, por uma opção de gestão, por uma, entre aspas, estratégia administrativa das empresas. Como eu acabei de dizer, essas condutas decorrem da tentativa ou de reorganização da atividade empresarial ou de capitalização de mais recursos, de mais clientes, de mais produtos, para fazer crescer a empresa, a marca, os seus locais de distribuição, e aí vai depender da estratégia de cada empresa. Então, como nós falamos de fenômenos sociais, nós temos basicamente 4 fenômenos para serem estudados nesses vídeos. A fusão. Nós já falamos mais ou menos sobre isso, bem por cima no comecinho das atividades. Fusão, incorporação, cisão e transformação social.
nós veremos esses 4 fenômenos de maneira a cuidar, obviamente, de que tipo de atividades são essas, onde elas estão previstas, por que as sociedades, as atividades empresariais praticam esses fenômenos sociais, o que elas buscam com ele. É importante a gente falar disso, porque vocês vão verificar na doutrina que alguns dizem que os fenômenos servem só como uma forma de capitalização e outros como uma forma de reorganização. Bom, tudo vai depender da estratégia da atividade, porque todos os fenômenos servem ou para reorganizar, ou para capitalizar, ou para ambos. Porque de uma forma ou de outra, todos esses fenômenos vão passar por uma reestruturação da atividade. Qualquer uma dessas circunstâncias que nós vamos mencionar aqui vai levar a sociedade empresarial a necessariamente reorganizar-se, a manter ou a criar estruturas diferentes daquelas que ela já tinha, que ela já possuía. E, obviamente, isso passa por um procedimento de reorganização. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui nesses nossos vídeos, 4 espécies de fenômenos sociais. A primeira espécie nós chamamos de fusão. Fusão todo mundo já ouviu falar. A mais clássica e a mais famosa que ocorreu no Brasil foi a fusão da Ambev, onde nós tínhamos a Antártica S.A. e a Brahma S.A., 2 empresas do ramo de bebidas que se uniram e deram ensejo e deram origem a uma nova empresa. Uma outra empresa com outro nome, outro CNPJ, que reuniu todo o patrimônio, todos os ativos e todos os passivos das antigas empresas. E é exatamente por isso que nós não podemos deixar de considerar que esses fenômenos sociais, partindo da fusão, né, a fusão é um deles, também são uma forma de extinguir uma sociedade. Vejam, no caso da fusão, eu tenho a empresa A, Antártica, eu tenho a empresa B, Brahma, e elas se fundem numa empresa C, uma nova empresa com um novo nome. Lá atrás o nome era Ambev. Essa nova empresa traz todo o patrimônio, direitos e obrigações de uma das fundidas e da outra fundida, tudo bem? E geram um bloco só, um grande aglomerado de bens, direitos, obrigações que vão permear e vão circundar essa nova empresa. Ou seja, se nós pudéssemos retratar a fusão em uma fórmula matemática, nós temos A mais B igual a C. A empresa A se funde, se une à empresa B e dá origem a uma nova empresa. Bom, isso é importante. Isso está no 1119, 1120, 1121 do Código Civil e também no 228 da Lei de SA. Esses dispositivos permitem na legislação brasileira esse fenômeno social, que vai permitir então a reunião de 2 empresas diferentes que unidas vão deixar de existir e vão dar origem a uma nova. E alguém pode perguntar, Fred, ok, beleza, já entendemos que fusão é um fenômeno social através do qual 2 ou mais, né, empresas se reúnem, se unem e dão origem a uma nova empresa, encerrando a atividade das empresas anteriores, originais. Como fica a questão dos direitos e obrigações dessas empresas que se reuniram? Simples. Essas empresas são assumidas pela nova empresa. Então, se eventualmente houver direitos e obrigações pendentes, todos eles, o ativo será transferido para a nova empresa e o passivo também. Lembrando sempre que é o passivo escriturado. Nós já falamos um pouquinho sobre isso lá em alienação do estabelecimento. Nesses fenômenos de fusão também, tanto o ativo quanto o passivo são assumidos pela nova empresa. Então a empresa C recebe, adquire, né, junta-se, né, capitaliza em si todo o patrimônio, todo o ativo da atividade, mas também
responderá em sucessão pelos passivos que decorrerem dessa atividade. Essa fusão decorre então dessa união. As duas se fundem em uma nova empresa. A mais B igual a C. Tá ok? Então, esse é o primeiro fenômeno social, fusão. Fenômeno social através do qual duas ou mais empresas, a lei de SA fala de SAs, obviamente, se unem e dão origem a uma nova empresa, a uma nova pessoa jurídica que assume o ativo e o passivo, sucedendo as empresas que foram fundidas nesses direitos e obrigações. Então, eventuais trabalhadores, eventuais débitos fiscais, tudo isso é assumido por essa nova empresa, porque se não fosse assim ficaria fácil, né? Qualquer atividade empresarial que tivesse dificuldades com seus credores trabalhistas e fiscais, bastaria se unir a uma outra, dar origem a uma terceira empresa e abandonar suas obrigações. É óbvio que o legislador não permitiria isso. Então, nessa questão da fusão, necessariamente estaremos falando de uma sucessão empresarial, em que a nova empresa, na nossa formulazinha, a empresa C, vai assumir direitos e obrigações da empresa A e B. Tá ok? Então vamos parar o vídeo aqui com relação à fusão e voltamos já na sequência com incorporação. Até daqui a pouco. Opa, bati a mão aqui.